Professor Marco Antônio Villa. Professor, esse clima de insegurança que a gente está acompanhando e medidas sendo anunciadas pelo governo federal, pelos governos estaduais, municipais. E aí o governador Tarcísio de Freitas, ele inicia aí essa fala que nós editamos para quem nos acompanha. A gente tem modelo para isso? Não, não tem. Estamos nesse momento construindo algumas medidas na tentativa de resgatar esse ambiente seguro. Estamos no caminho certo? Estamos. Bem, primeiro vamos louvar o governador pela coragem, né? De dizer, olha, não tenho fórmula pronta, tal. Então isso é importante, porque é capaz de chegar alguém lá, apresentar um decálogo e dizer que o problema está resolvido, pega o carro e vai embora, né? Então, parabéns ao governador de São Paulo de mostrar que esse é um problema extremamente complexo e que nessa complexidade ele é novo. Não significa que nós não tivemos violência nas escolas em décadas anteriores, mas nada que se aproxima ao momento atual. Então, portanto, o governo nesse sentido corajoso. Segundo, falando algo que nós dissemos aqui, a sociedade é violenta, a escola passa a ser uma reprodução da violência que está fora dela, que está na sociedade. Essa cultura do ressentimento, do ódio, da violência, na não convivência com o outro, de não entender que democracia externa à escola é uma convivência de contrários no interior da ordem constitucional. Então a escola acaba refletindo essa violência externa. É fundamental o que ele disse também, o governador, algo que nós tínhamos comentado aqui, que tem de combinar as medidas de segurança pública, que são importantes, com as medidas do campo da psicologia educacional. Né? E para isso a Secretaria Estadual da Educação é fundamental, que ela está espalhada nos mais de 645 municípios do estado de São Paulo, por exemplo. O fenômeno é nacional, mas nós estamos falando aqui especificamente, ter representantes na área da psicologia social nesses municípios, né? E quando detecta o problema numa escola, não adianta transferir o aluno para outra, porque ele está levando o problema da escola A para a escola B. Mas é onde surgiu o problema, já deslocaram uma equipe, né? E para ver o que é que está acontecendo, se for o caso, chegando até, quase sempre vai ser assim, presumo, as famílias, porque a origem disso não está no adolescente, mas está na estrutura ou na desestrutura, na maior parte das vezes, das famílias. Então, é uma tarefa, portanto, muito séria, não se resolve da noite para o dia, mas com ações práticas. E, por fim, isso é muito uma mania recente no Brasil, da última década, de ter os Estados Unidos como exemplo para tudo. Tudo lá é uma maravilha. Você abre uma empresa em meia hora, tudo é lindo, lindo, lindo. Mentira. Mentira, lá tem a Ku Klux Klan, tem partido nazista legalizado, tem repressão e ao mesmo tempo tem toda uma cultura fantástica e maravilhosa, um cinema, um teatro, uma literatura, no campo da música, no campo dos costumes e os grandes debates da década de 60, lembrar a literatura beat, etc, etc, etc. Mas tudo isso que há de bom lá, trouxeram para cá o que havia de pior. Uma delas é essa questão da violência. E aí precisamos ver o cartel de armas, que nos Estados Unidos o lobby é poderosíssimo e ele veio para o Brasil e tem deputados de São Paulo que fazem o papel dos cartéis aqui. E isso acaba estimulando também, não que é razão fundamental, seria uma hipocrisia minha, essa violência no interior das escolas. E o trabalho lá em cima do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nessa Deep Web, para explicando a quem nos acompanha, nessa web clandestina, para ficar mais simples, né? Em que circula pedofilia, homenagem a Hitler, ataques contra instituições, tudo isso. Então tem que ter um trabalho conjugado, e isso é essencial, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Educação e as Secretarias Estaduais da Educação articuladas com as Secretarias Estaduais de Segurança Pública. É um trabalho difícil, é possível fazê-lo com inteligência, com informações, né? E de forma coordenada. Esse é um problema de todos. Não politizar essa questão de partido A contra partido B, governador A contra governador B. Não é. É um problema da sociedade, é um problema recente, tem de ser enfrentado para que os professores, como bem disse o governador, tenham, estou falando primeiro deles, porque o professor em 37 anos na sala de aula, tenha tranquilidade de chegar à escola, sorrindo, indo trabalhar com tranquilidade, pensando nas questões educacionais e não saber se durante uma aula pode tomar uma facada no pescoço. Isso é inaceitável.